Salmo de número 2, onde nos diz assim a palavra do Senhor: porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados os que neles confiam. Amém? Você confia no Senhor, irmão? Então você é bem-aventurado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, amado, eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, papai querido, nós acabamos de fazer a leitura, meu Pai, da tua palavra. Palavra essa, meu Senhor, que é viva, que é santa e que é eficaz. Pai amado, Pai bendito, Deus eterno e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, fala conosco, meu Cristo, nessa manhã, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que é o teu desejo e a tua vontade para as nossas vidas. Meu Deus, abençoa, meu Pai, a tua igreja. Abençoa, meu Deus, o teu povo, Senhor. E coloca, meu Deus, as tuas mãos sobre nós. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? A igreja pode se assentar? Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós acabamos de fazer a leitura de um salmo. E esse salmo ele é muito preciso quando ele fala de homens poderosos que se levantam contra o Senhor. Eu já falei aqui algumas vezes, eu falei também na teologia, que o ateísmo ele é uma cultura nova, porque o ateísmo ele significa sem Deus. Então, é aquele que não é apenas não crer, é aquele que está sem Deus. E durante toda a história antiga, a fé e as divindades dos seus povos estavam ligados tanto à cultura quanto à sua religião e quanto ao governo de toda e qualquer nação. Porém, nós vemos nos últimos anos aumentando não apenas outras religiões, mas nós vemos aumentar dia após dia uma oposição ao Senhor. Nos últimos 100, 200 anos, nós vemos que há uma rejeição muito grande contra o nome do Senhor, há uma rejeição muito grande contra a palavra de Deus. Agora repare uma coisa, ninguém tem problema com qualquer religião que for. Todo e qualquer problema que o mundo estabelece é contra Jesus e a sua palavra. Martinho Lutero disse, quando ele estava falando desse salmo, o reformador que nos conduziu à reforma protestante e nos tornou protestante, nós somos oriundos ali da reforma de Martinho Lutero também. Ele disse que se ele, no lugar de Deus, vendo como os reis se levantam contra o Senhor, ele usaria um jugo muito pior contra a terra. Nós vemos o mundo assolado pelo coronavírus, nós vemos as pessoas em pânico, todo mundo está preocupado e ninguém sabe como será o amanhã. E deixa eu te dizer uma coisa, e eu vou começar de forma dura:
diante de toda a rebelião contra Deus que a nossa geração vive, diante de todo o levante contra o Senhor e contra a sua palavra, ainda é pouco diante daquilo que está por vir. Ainda é pouco diante de todo julgo, diante de todo juízo. Porque o homem tem na sua essência uma rejeição a Deus e a sua palavra. Uma rejeição a um Deus que não apenas tem disposição para nos perdoar, mas tem disposição para enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. E os homens ainda assim se levantam contra esse Deus. Os homens ainda assim maquinam o mal, imaginando como irão derrotar a esse Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para o povo santo e salvo que está aqui nessa manhã e que me acompanha pela internet. O homem pode maquinar, o homem pode fazer planos, mas ele nunca poderá derrotar o Rei da Glória. Ele nunca poderá derrotar o Rei soberano, o Rei eterno. Deixa eu te dizer uma coisa. O homem se levanta contra Deus dizendo: não se pode crer nesse Deus, porque não se pode provar a existência dele, não se pode ver, não se pode tocar. E aí Deus permite que venha um vírus que não se pode ver, que não se pode tocar, e coloca a humanidade de joelhos, para que a humanidade reconheça que ela depende de Jesus, que ela depende do Senhor, que ela é carente da graça de Deus, e que o homem não pode nada se Deus não o conceder. Porque Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel. Não apenas isso, irmãos, nós temos visto escândalos sem medidas, de lobos açoitando o rebanho de Deus. Essa semana tem sido uma semana difícil para se pregar o Evangelho, porque escândalos em cima de escândalos, não apenas os de fora, mas os de dentro tentam sabotar o reino de Deus. Pessoas que nunca se converteram, infiltradas dentro das igrejas, se passando por pastores e por pastoras, se passando por homens e mulheres de Deus, pessoas que nunca conheceram a verdade, escandalizando o nome de Jesus, e o diabo usando essas pessoas, achando que isso tem algum efeito sobre o reinado de Deus. Mas Deus continua soberano. O homem peca, o homem é mau, o homem é terrível, mas Deus continua santo, Deus continua soberano, e um dia saberão e prestarão conta com aquele que é 3 vezes santo, onde os serafins estão clamando, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o Deus que você e eu servimos. Arabadaya show, Candaraya Sébia. O salmo ao qual nós lemos, irmãos, ele é um salmo litúrgico. Por quê? Ele era o salmo que era lido, que era cantado na coroação dos reis de Israel. Porque o trono de Israel, o rei, não a pessoa, mas o cargo de rei de Israel, apontava diretamente para o Messias e para o governo de Deus. Então um salmo que fala do Messias e que fala de Jesus, ele era inserido durante a liturgia de coroação de um rei. Agora uma coisa, o salmista já começa dizendo: por que eles se amotinam? É uma pergunta retórica, uma pergunta que já tem resposta. Por que eles fazem planos? Por que eles se levantam contra Deus? Por que eles tentam contra o Senhor? Se o fim deles já está determinado, se ninguém pode derrotar o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: o homem mais poderoso do mundo, pensa no homem mais poderoso da existência, vamos lá, o presidente, o cargo de presidente dos Estados Unidos, é a nação mais poderosa do mundo. Um dia, seja quem for que estiver naquele cargo, um dia essa pessoa morrerá e será comido de bicho. Um dia essa pessoa perecerá, porque só existe um que é soberano, só existe um que é eterno. Por mais poderoso que o homem seja, ele está debaixo do governo de Deus. Por mais poderoso que o homem seja, ele está debaixo da vontade de Deus. Por mais poderoso que o homem seja, ele não pode se levantar contra Deus e impedir o reino de Deus. Os reis da terra
se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor. Esse texto vai ser citado pelo apóstolo Pedro lá em Atos capítulo 4, versículo 27. Quando Pedro está pregando ao povo dizendo, olha só, os reis, Herodes e Pôncio Pilatos, eles se levantaram contra o ungido do Senhor. Eles se levantaram contra o Filho de Deus, junto com as nações, e com o aval do povo, crucificaram o Santo de Deus, crucificaram o nosso Senhor, aquele que veio trazer o amor, que veio trazer a paz, que veio trazer a justiça, aquele que veio trazer um governo perfeito. Eles pegaram, prenderam ele e crucificaram, porque eles tinham poder para isso. Haja vista, irmãos, que quando Jesus está diante de Pôncio Pilatos olha para o nosso Senhor e diz assim: olha só, você não sabe que eu tenho poder para te livrar desses açoites, você não sabe que eu tenho poder para te livrar dessa prisão. Jesus olha, eu imagino Jesus olhando na bolinha do olho de Pôncio Pilatos, na menina dos olhos dele, porque Jesus, o nosso rei, é corajoso, e olha e fala assim: você não teria nenhum poder se do céu não lhe fora dado. Até o poder para crucificar o Filho do Homem foi dado por Deus, até o poder para fazer essas coisas foi dado por Deus, mas Deus continua tendo todo o poder. E eu estou inspirado nessa manhã a falar aos vossos corações sobre a soberania de Deus, porque é natural em momentos de crise as pessoas perguntarem onde Deus está. É natural em momentos como esse as pessoas perguntarem onde está Deus, que tantas coisas têm acontecido dentro da igreja e Deus não está vendo. Deus continua vendo, e Deus continua no trono. Deus continua com o cetro na mão, Deus continua com o governo. O Deus que você serve permanece soberano, e se Ele é soberano sobre toda a existência, Ele é soberano também sobre a tua vida. Se Ele é soberano sobre a tua vida, Ele tem cuidado de vós. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não lembro quem foi que ministrou aqui esses dias e que citou esse texto, eu quero reiterar. Quando Jesus está pregando, Ele olha para os discípulos e fala: ó, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, nem pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Olhai para as aves do céu, não semeiam e nem colhem, mas o Senhor as sustenta. Olhai para os lírios dos vales, para os lírios dos campos, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus sustenta a ave, e se Deus veste dessa forma a erva que hoje existe e que amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, pequeninos. Não sejam ansiosos, porque essa ansiedade pelo amanhã é dos gentios, e Jesus fala que não tem Deus, ou seja, dos gentios que não tem um Deus que cuida dele, dos gentios que não tem um Deus que zela por ele. Deixa eu te dizer uma coisa: remove a ansiedade, a preocupação do teu coração, porque você tem um Deus que zela por vós. Você não é um gentio, você tem um Deus que zela por você. Então arranca de dentro do teu peito essa preocupação com amanhã, porque aquele que está sentado no trono continua sendo teu Deus e continua cuidando de vós. Deixa eu dizer uma coisa, a expressão ungir é besuntar, derramar óleo, untar. E quando se faz isso, não é pouco, não é pingar, não é gotejar, é muito azeite. As irmãs que quando vão fazer bolo, que vai untar a forma, passa pouco óleo ou manteiga, seja lá o que usa. Não, você passa muito, porque senão gruda. Então o que está dizendo é que Jesus, mesmo sendo Deus, continuava cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus vai ser batizado e o Espírito Santo vem sobre ele, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma de pombo sobre Jesus, e uma voz brada dos céus: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Interessante que essa mesma unção é derramada sobre a igreja.
é derramada sobre mim e sobre você, porque Jesus voltou ao Pai, mas deixou conosco um outro Consolador. Então o Espírito Santo de Deus, Ele não é apenas Deus entre nós, Ele é também Deus entre nós, mas Ele é também Deus em cada um de nós. Cada um de nós que somos salvos, que olhamos para o céu e dissemos: Senhor, eu creio em Ti, somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, do juízo e da justiça, e Ele habita em cada um de nós, nos ungindo, nos capacitando e nos levando a triunfar em nome de Cristo. Interessante que em Atos 4, no versículo 29, continuando o que Pedro estava dizendo, Pedro, sabendo da maldade dos reis e da maldade dos homens, ele não pede que a perseguição cesse, ele pede que o Senhor fortaleça ele e os irmãos a continuar anunciando a palavra de Deus com ousadia e com intrepidez. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Ser crente hoje está na moda. Essa moda vai passar. Porque as pessoas não suportam ouvir o nome de Jesus. E nós estamos confundindo encher as nossas igrejas de gente com encher a nossa gente de Deus. Nós estamos confundindo encher a igreja de pessoas que nunca nasceram de novo com encher essas pessoas de Deus. Quando nós olhamos isso, não estou dizendo que um crente deve ser perfeito, porque você nunca vai ser perfeito. Mas eu estou dizendo que a igreja do Senhor, ela precisa ser luz para um mundo que habita em trevas. Nós estamos criando ídolos, deuses dentro das igrejas, dizendo que pessoas são mais do que outras, quando na verdade nem mesmo eu como pastor sou melhor do que você. Somos todos iguais e todos apareceremos diante de Deus para prestar juízo. Estamos criando deuses dentro das igrejas, pessoas que acham que podem fazer o que querem e que passarão impune diante do Senhor. O Senhor não tem culpado por inocente, mas o Senhor tem preparado para si uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. O Senhor tem te preparado para estar com Ele. O Senhor tem te preparado para viver com Ele. O Senhor tem te preparado para habitar com Ele. Repara uma coisa, a mensagem é atrativa. Vamos falar a verdade, a mensagem é atrativa. Você olha para as pessoas que são cheias de problemas, aí você olha para essa pessoa, não se diz mais que as pessoas precisam mudar. Aí você promete, vem que Deus vai cuidar de você. A pessoa está sozinha, já tem alguém que vai cuidar dela. Isso é bom. Vem que Deus vai te prosperar. Isso é bom. Vem que Deus vai restaurar a sua família. Isso é bom. Vem que Deus vai transformar todas as áreas da sua vida. Isso é bom. As pessoas, elas querem. E elas passam a vir e frequentar e querer fazer parte do reino, por aquilo que o reino proporciona, e não por aquilo que o reino exige. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus é tão bom, que antes dele exigir, ele promete. Vamos lá, Deus tira o povo do Egito, e ele fala assim para o povo, antes de dar a lei, Deus vai dizer para ele assim: eu sou o Senhor, que te tirou da terra do Egito, que te tirou da terra da escravidão, que te tirou da terra da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Então Deus é tão bom, que antes de dizer as leis dele, ele diz que ele é bom, ele diz que ele salva, ele diz que ele cura, ele diz que ele liberta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o reino de Deus continua soberano, e o reino de Deus continua tendo regras. Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas não foi para nos deixar da mesma maneira, foi para sermos transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Se você, irmão, está com dificuldade, é manhã de clamarmos a Deus e dizer: Senhor, com as minhas forças eu não consigo, com as minhas forças eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode transformar essa carcaça pecadora em um vaso novo.
Porque foi por cada um de nós que Ele se entregou naquela cruz. Foi para perdoar os nossos pecados que Ele se entregou naquela cruz. Porque a igreja do Senhor é ungida, amém? Agora deixa eu te dizer o que é unção. Unção, como eu disse, pintar, besuntar, untar, aspergir, para quê? Para qualificar e equipar. Por quê? Porque a igreja de Jesus é uma igreja que avança. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa ser luz onde você pisar. Você precisa ser luz no trabalho, você precisa ser luz na família, você precisa, eu profetizo sobre a tua vida uma unção do apóstolo André. Pouco se fala de André, né? Mas é quem mais conduzia as pessoas a Jesus. É quem mais conduzia as pessoas até Deus. Você vê, Pedro chega através de André. O rapaz dos 5 pães e 2 peixinhos chega por meio de André até Jesus. Quando nós vemos os gregos lá em João capítulo 8 querendo falar com Jesus, eles procuram André. Porque André leva eles para Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai te levantar para anunciar o verdadeiro evangelho. Não essa farsa que estão pregando por aí, não essa coisa fajuta que estão pregando, evangelho de homens. Mas Deus vai colocar na tua boca palavras que conduzam as pessoas ao arrependimento e até a cruz de Cristo. E essas pessoas serão transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Ele vai dizer que o domínio de Deus permanece sobre os poderes, porque ainda que o homem se levante, Deus permanece soberano. Olha só o que eles estão dizendo: vamos nos livrar das ataduras dele, porque a sensação é de prisão. Você já viu alguém que não conhece Jesus? Ele fala: você é crente, vocês vivem presos. Agora deixa eu te dizer uma coisa, eles queriam se libertar da palavra e da lei de Deus para serem prisioneiros da sua própria vontade. Todo homem que se diz livre de Deus, ele quer ser prisioneiro da sua carne, da sua vontade e dos seus desejos. E deixa eu dizer uma coisa, para haver liberdade, é necessário que haja um governo, porque liberdade sem governo é anarquia. Então só há liberdade. Por que o reino de Deus há liberdade? Porque Deus, Ele é o Rei, e Ele nos libertou do pecado. Essa é a verdadeira liberdade. Existe liberdade porque existe um reino. Então eles estão dizendo: vamos nos libertar dessas ataduras, porque eles se sentem escravos. Agora deixa eu dizer uma coisa, Paulo dizendo, ele pregando, Paulo escrevendo a sua carta, ele vai dizer que a fé em Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Eu obedeço essa palavra porque eu creio que ela é o melhor para mim. Eu obedeço essa palavra porque eu creio que Deus deixou ela escrita para me libertar. Eu obedeço essa palavra porque eu creio que o meu Deus me salvou, me lavou, me remiu. E eu tenho alegria em obedecer o meu Cristo, alegria em obedecer o meu Salvador. As pessoas dizem hoje assim: eu amo o Senhor. Quantas vezes nós ouvimos isso? Eu amo Jesus. Jesus vai dizer lá no capítulo 14 do Evangelho de João, ele vai dizer assim: aquele que me ama, obedece às minhas palavras. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Porque hoje nós vivemos uma era, eu até postei um texto esses dias, nós vivemos um momento em que as pessoas dizem amar o noivo, mas odeiam a noiva. Dizem amar o noivo, mas odeiam a igreja. Dizem amar o noivo,
mas odeiam estar em comunhão com seus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa, quem aqui já foi casado sabe, eu falei isso aqui na teologia também, e aqui quem vai casar vai entender. Você convidaria para o teu casamento alguém que odeia a sua noiva? Como pode um mundo que diz amar o noivo e odiar a noiva, imaginar que poderá estar com o Senhor naquele dia, nas bodas do Cordeiro? É necessário amar a noiva, é necessário amar o reino, com todos os problemas, com todas as dificuldades, mas é necessário que nós amemos o noivo, a noiva e o seu reino. Ele estabelece o seu reino através do seu filho, porque os reis da terra imaginaram que podiam manter Jesus no sepulcro. Quando Jesus morre, José de Arimateia diz: eu vou pegar o corpo dele e vou colocar em um túmulo. Eles olham e dizem assim: José de Arimateia é amigo de Jesus, ele era discípulo, ele era do Sinédrio, mas ele estava sempre com Jesus, ele ouvia Jesus pregar, ele gostava da mensagem de Jesus, ele cria que Jesus era o Messias. Ele vai pegar o corpo de Jesus, eles vão roubar o corpo de Jesus e dizer que ele ressuscitou. Foram até Pôncio Pilatos, selaram o túmulo com um selo romano que não podia ser quebrado, colocaram 2 guardas para guardar o túmulo. Só que deixa eu te dizer uma coisa, o túmulo não pôde segurar o nosso Cristo lá dentro, porque os reis da terra que pensam que podem impedir a chegada do reino de Deus, eles estão enganados, porque o reino de Deus ele está estabelecido, e nós como igreja um dia reinaremos com ele. O seu reino está estabelecido, ele venceu a morte por cada um de nós. E ele vai dizer: o Senhor ri deles, o Senhor ri dos reis da terra. Deixa eu dizer uma coisa, todos os ditadores morreram. Mao Tse Tung, Stalin, Mussolini, Hitler, Napoleão, todos os homens poderosos que assombraram a terra morreram, mas o nosso Deus continua vivo. O homem que o mundo teme está morto, mas o Deus que a igreja teme, esse está vivo e reina para todo sempre. Deixa eu te dizer uma coisa, o teu Deus não é uma alma penada, o teu Deus ele não é um espírito, mas o teu Deus é alguém que está vivo, é alguém que é vibrante, é alguém que ama a sua igreja, é alguém que cuida do seu povo, é alguém que em meio ao caos tem cuidado da sua igreja, tem cuidado daqueles a quem ele chamou para estar na presença dele. Descansa o teu coração. E através do Filho ele concede o reino. Através do Filho ele estabelece o seu reino. E ele entrega o domínio ao Filho, dizendo que esse Filho regerá as nações com vara de ferro, de juízo inquebrável. Dizendo que esse Filho ele tem poder sobre todas as coisas. E ele vai dizer no verso 11, para nós caminharmos para o final da mensagem, que hoje tem ceia ainda: servir ao Senhor. E aqui o servir não está no passado, mas está em ato contínuo. Servir, sirva, servir ao Senhor com temor. Quando nós olhamos para a igreja hoje, irmãos, a igreja, quando eu falo, todo mundo que tem uma placa de igreja evangélica, você há de convir comigo que está faltando o temor. Você há de convir comigo que as pessoas usam esse livro como um livro mágico. Eu vou tirar algum trecho dele e vou fazer um abracadabra e vai acontecer alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus diz lá no Decálogo: não dirás, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, por que Deus diz aquilo? No Antigo Oriente e também no Egito, era comum que os nomes da divindade eles criam que tinham poderes mágicos. Então, eles faziam algo e diziam o nome da divindade depois.
E o nome dessa divindade dava poder para que aquilo acontecesse. Como que a igreja está fazendo hoje? Faz os seus próprios planos, distante de Deus e dos propósitos de Deus. E aí diz, em nome de Jesus, achando que dizer em nome de Jesus produz poderes mágicos. Quando Jesus diz em meu nome, Jesus está falando, representando a mim, os meus desejos e os meus propósitos. Repara uma coisa, Jesus disse que naquele dia, muitos virão e dirão assim, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome, eles estão dizendo, nós fomos representando o Senhor. E Jesus vai dizer para eles assim, eu nunca vos conheci. Se eu não conheci, não fui eu que te enviei. Então Jesus está dizendo que muita gente que opera milagres, prodígios, maravilhas, que está dizendo por aí que é de Deus, na verdade não é. Deixa eu te dizer uma coisa, nenhum milagre me impressiona. Porque qualquer milagre que acontecer é permissão de Deus. Nenhum milagre me impressiona. Sabe o que me impressiona, irmãos? É um Deus numa cruz morrendo no meu lugar. É isso que me impressiona. É um Deus, e milagre é bom, nós gostamos. Irmão, eu fui paralítico, com 11 anos de idade eu fiquei paralítico. Eu não fico falando isso o tempo todo, e nós já vimos câncer ser curado aqui, nós já vimos muitos milagres nessa igreja, mesmo sendo pequenininha como nós somos, nós já vimos Deus operar muito. Só que deixa eu te dizer uma coisa, nós não fazemos disso comércio, porque o que importa é o sangue derramado na cruz do Calvário, o que importa é o amor incondicional. Aconteceu um milagre no nosso meio, a gente se alegra, bate palma, glorifica o Senhor e vamos continuar anunciando o Evangelho, porque o que salva o homem é o sangue de Jesus que Ele derramou por você. E hoje nós vemos homens neste mundo afora, sem temor, dizendo-se no nome do Senhor, dizendo que é no nome do Senhor. Você sabe como eu quero ver se um homem é de Deus? Eu quero ver como o marido trata a sua esposa, eu quero ver como a esposa trata o seu marido, eu quero ver como a mãe trata os seus filhos e o pai trata os seus filhos, eu quero ver como o filho respeita os seus pais. Aí eu vou dizer se alguém é de Deus ou se não é. Aí é que nós vamos ver. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, o reino de Deus é coisa séria. E está faltando nos nossos tempos temor e tremor. Está faltando nos nossos tempos, irmãos, as nossas pernas voltarem a ficar bambas, de nós dizermos assim, eu estou indo para a casa de Deus, eu estou indo adorar um Deus eterno, eu estou indo adorar um Deus todo-poderoso, eu estou indo adorar alguém que tem poder sobre todas as coisas. Está faltando isso. E olha só, ele vai dizer assim, irmãos, beijai o filho, no verso 12, para que se não ire e pereçais no caminho. Beije o filho dele, para que vocês não morram no caminho. Beije o filho dele. E ali quando ele usa beijar, ele está falando até de um pacto que existia no Antigo Oriente, que é beijar os pés. Isso significa se submeter. Lembra da mulher pecadora? Simão não beijou o rosto de Jesus. Simão não saudou o fariseu. Mas veio uma pecadora, que ela reconhece os seus pecados, e ela beija os pés de Jesus. E Jesus é muito claro que Simão não tinha dado uma bacia de água para ele lavar os pés, então os pés de Jesus estavam sujos, irmãos. Os pés de Jesus cheios de terra, os pés de Jesus suados, mas aquela pecadora, ela vem, ela lava os pés de Jesus e beija os seus pés, dizendo, eu me submeto a esse Deus, eu me submeto a esse Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode estar aqui essa manhã, e eu não vim aqui dizer que não acontece, eu vim aqui exatamente dizer que milagre acontece, porque Jesus, Ele tem todo o poder. Você pode estar sentado aí, necessitando desesperadamente de um milagre, e deixa eu te dizer uma coisa, aquele que governa sobre todas as coisas, Ele tem poder para operar na tua vida, Ele tem poder para operar na tua casa, porém não sou eu que opero, não é o homem que opera, mas é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você não é um gentio,
Você não é alguém que não tem Deus. Você não é alguém que não tem Pai. Você é alguém que tem um Senhor que cuida de você. Você é alguém que tem um Senhor que cuida da tua vida. Quando nós olhamos um Deus que ama dessa forma, como nós não vamos nos amar, irmãos? Como não nos submetermos a esse rei e a esse reino? Sabendo que esse Deus nos ama dessa maneira, sabendo que Ele olhou para nós. E deixa eu te dizer uma coisa, você não merecia o perdão. Quem me conhece, quem já está aqui, se os irmãos estão aqui, é porque sabe que eu não prego um evangelho fofinho. Nós não merecíamos o perdão. Você não merecia ser perdoado. E isso para a igreja evangélica hoje no Brasil, você falar um negócio desse, porque todo mundo se acha a quarta pessoa da Trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo e depois Ele. E isso de vez em quando porque ele pode dar algum palpite em alguma reunião que estiver acontecendo entre a Trindade. O Pai, Filho e Espírito Santo se reuniu e não me chamou, não questionou a minha opinião. Eu tenho uma opinião. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não merecíamos o perdão, mas Ele perdoou. Então nessa manhã, abre o teu coração, tira a preocupação, tira a mágoa de dentro de você, porque Ele é fiel, e passa a ser uma pessoa com harmonia, que representa o reino, a glória, a palavra de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, se você está aqui é porque Jesus te escolheu para representá-lo. Se você está aqui, irmãos, não se deixe enganar pelo inimigo, que basta ir para a igreja e que está tudo bem, que está tudo certo, porque Jesus vai tirar a igreja de dentro da igreja. Ele vai tirar a sua igreja de dentro da igreja. Os mundos hoje tramam e diz: Deus não está vendo, Deus não vê, Deus não existe. Porém, deixa eu te dizer uma coisa, o Deus que você serve existe. E deixa eu te dizer uma coisa, quem confia nele? Quem confia nele? Você confia nele? Você se submeteu a ele? Você beija os pés dele dizendo que ele é o teu Senhor? Você beija os pés dele dizendo que essa palavra é o manual para a tua vida? Deixa eu te mostrar uma promessa diante de um mundo caótico que ele tem para a igreja dele. E você que está me acompanhando pela internet, não adianta, querido, você precisa se arrepender. Se você não confessou a Jesus, você precisa entregar a sua vida a Jesus, descer as águas do batismo, ser uma nova criatura, porque é uma ordem de Jesus. Jesus vem para buscar aquele que crê e que serve a Ele. Essa conversa que o mundo diz que todo mundo vai para o céu, isso é uma mentira, isso é uma falácia. E nós não vamos por nossos méritos, mas nós vamos pelos méritos de Jesus. E olha o que ele diz para a sua igreja. Ele vai dizer primeiro para os ímpios: beijai o filho, para que se não irem e pereçais no caminho, quando em breve acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Deixa eu te dizer uma coisa, o mundo pode estar pegando fogo, mas você é bem-aventurado. Pastor, eu estou passando por uma situação tão difícil, na minha casa as coisas estão tão difíceis. O Senhor, Ele tem cuidado de vós, e por esses dias você vai testemunhar o cuidado de Deus sobre a tua vida, para que Ele mostre que Ele é o teu Senhor. Então continua confiando nele, não desista da caminhada, não desista dos passos de Jesus, porque Ele é fiel para com a sua vida. Se você crê que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu Salvador e que Ele tem domínio sobre todas as coisas, aplauda o nome dEle, porque Ele é fiel, Ele é santo, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, Ele é digno de ser exaltado. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para fazer menção da morte dele até que ele venha buscar a sua igreja, para fazer menção da morte do Senhor. Porque deixa eu te dizer uma coisa, igreja, este mundo vai passar,
Os homens poderosos passarão, mas a igreja do Senhor reinará com ele para todo o sempre. Guarde essa palavra ao seu coração em nome de Jesus, porque o reino dele é um reino eterno.